Olá, sou Paulo Eduardo. Estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Muito obrigado pela sua companhia. É bom ter você aqui todos os dias acompanhando esse estudo que estamos fazendo nessa primeira carta de João. Vamos lá? Então, nós estamos no versículo 6, estudando aqui quando João está tratando o tema central dessa carta, não é? Que é tratar, explicar, fortalecer a mente, o coração dos irmãos para não se deixarem levar por aquela seita que estava invadindo, não é, a igreja na época com pensamentos gnósticos, não é? Aqueles pensamentos que queriam separar o homem espiritual da sua natureza, da sua vida cotidiana, separar o pecado da sua vida com Deus, enfim. João começa a levantar alguns aspectos aqui, daqueles que diziam ser espirituais, mas viviam no pecado. Muitos daqueles líderes, aqueles que estavam infiltrados ali, os falsos mestres, eles diziam que não tinha nenhum problema viver no pecado e manter uma vida religiosa. E João está combatendo isso aqui. E ele diz no versículo 6, e deixa muito claro, que viver dessa forma é uma tentativa, muitas vezes, de querer enganar os outros. E aqueles homens ali, eles enganavam, né? Tentavam enganar e enganaram a muitos cristãos. Olha o versículo 6. Do primeiro capítulo. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Como eu disse, os mestres gnósticos da época, eles queriam separar a teologia da vida com a religião, não é? Na prática da piedade. Eles mantinham, não é? Aquele vida no pecado e ainda assim diziam que tinham comunhão com Deus. E João fala, olha, não dá, não é assim que funciona. Isso precisava ficar muito claro na mente daquelas pessoas ali. Ainda hoje, muitos querem viver assim, não é? Muitos querem ocultar os seus pecados, ocultar a sua vida de desobediência a Deus e querer levar os outros a acreditar que eles mantêm comunhão com Deus. Quer que os outros pensem que eles andam na luz, através dos seus discursos bonitos, né? Através de uma eloquência, através de mensagens, quando na verdade ocultamente está vivendo longe de Deus no pecado. Mas querem enganar os outros. E essa era a visão dos gnósticos aqui que estavam ensinando, não é? João falou, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, nós estamos mentindo, não estamos praticando a verdade. Andar nas trevas, e você já sabe o que significa, não é? É andar no pecado, é ignorância quanto ao relacionamento com Deus, a vida com Deus. Nossa vida precisa ser em comunhão com Deus, em todas as áreas. Se tem alguma área da nossa vida que nós não estamos mantendo comunhão com Deus, obedecendo a Deus, isso é uma mentira, não é? Na nossa carreira, na nossa vida profissional, na vida sexual, no nosso relacionamento, nas nossas esperanças, nossos sonhos, enfim, qualquer uma dessas questões que estiver fora do exame da palavra, que passar fora do exame da Bíblia, da palavra, da vontade de Deus, estamos mentindo, não estamos fazendo a vontade de Deus. Nossa vida precisa passar pelo crivo da palavra, não adianta dizer, não, essa ou aquela área eu vivo e não tem problema. Não é assim que nós precisamos viver. É uma vida de comunhão com Deus e é refletida na nossa prática de vivência. Muitas pessoas estão vivendo uma fantasia, carregando uma máscara de um relacionamento espiritual e muito longe daquilo que o Senhor quer, não é? Interessante que William Barclay, ele diz assim, que para o cristão a verdade nunca é somente uma verdade intelectual. A verdade é sempre verdade moral. A verdade que nós seguimos, a nossa caminhada com Deus, ela nunca é só intelectual. Ela é sempre moral. Ela precisa ser refletida na nossa vida moral, no nosso dia a dia, não é? Não é só uma coisa de mente. Então, as pessoas muitas vezes, e ainda hoje tem muitas pessoas assim, que querem cultivar o seu relacionamento com Deus como se fosse apenas algo da mente, não é? Não, é eu e Deus é uma coisa, e na minha vida diária não tem nada a ver. Não é assim o nosso relacionamento com Deus. E dessa forma, muitos tentam enganar a si mesmo.
João diz no versículo 8 assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque essas pessoas, elas eram tão convictas de que elas estavam certas, que elas acreditavam que elas não tinham pecado. Eles ignoravam o fato do pecado e achavam, não, por eu não acreditar que ele existe, então eu não tenho pecado. Mas João diz, não, isso não é assim. Você está enganando é você mesmo. A pessoa que quer ignorar, não é? O pecado leva o homem a mentir não só para os outros, mas para ele mesmo. Ele passa a acreditar que está bem, não é? Vai endurecendo a consciência, o coração de uma forma tal que ele acha que está bem. A pessoa vai viver no pecado e o pecado é algo tão sutil, é tão perigoso que a pessoa parece que anestesia o coração, sabe? Começa a fazer uma coisa errada, vai fazendo e depois não sente mais e acha que está tudo bem, sabe? Ele não enxerga o pecado, ele não enxerga o que está acontecendo e isso é um fato terrível. João fala, olha, não adianta, você está enganando a você. Por que enganando a você mesmo? Porque Deus não cai nessa, né? Deus conhece. Não adianta você falar que não faz uma coisa, que você está bem, se Deus que sonda o coração, olha a realidade da sua vida, vê que não está. Então não adianta esconder de Deus, não adianta viver de máscaras. Para Deus ele não cai nessas conversas, né? Ele não cai no nosso argumento, ele conhece a realidade do nosso coração. E é por isso que nós precisamos andar em obediência, em comunhão com Deus, não é? Eu estava esses dias estudando a oração do Pai Nosso, e a gente poderia pensar que qualquer pessoa que se nega ou acha que não precisa fazer esse quinto pedido da oração do Pai Nosso, quando ele diz, perdoa as nossas dívidas, qualquer um que achar que não precisa fazer isso, na verdade está enganando a si mesmo. E ele jamais vai alcançar misericórdia. Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas o que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. A gente precisa reconhecer as nossas falhas e precisamos entender que pecado é pecado, mas confessar e deixar. Deixar que o Senhor vai cuidar. Nós precisamos alinhar a nossa vida, o que nós pensamos, o que nós falamos e viver a vida prática. E não deixar levar ou achar que você pode separar, não é, a sua realidade de vida com a sua fé, com o pecado. Nós somos um ser espiritual e nós temos a nossa prática que precisa ser observada com muita atenção. Lembre, aquele que procura encobrir os seus pecados, ele perde a palavra de Deus. Para terminar, eu lembro de Davi. Davi tentou encobrir os seus pecados, né? E isso custou a saúde dele no Salmo 32, fala, isso custou a alegria dele no Salmo 51 e a família também, e por pouco ele não perdeu o reino por causa disso. Então, não brinque com o pecado. Obedeça ao Senhor, alinhe sua vida com a sua prática, com a sua fala, com a sua vida espiritual e viva para glorificar a Deus. Que Deus te abençoe. Espero você no nosso próximo encontro aqui. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Deixe o seu comentário, o seu joinha. Venha fazer parte desse grupo aqui, Minuto Missionário. Um abraço, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.